Olá pessoal, tudo bem? Prontos aí para mais uma aula? Bom, hoje eu vou falar para vocês do can, o can't, could e couldn't, tá? Esses são Modal Auxiliary Verbs e o que vem a ser isso. Os Modal Auxiliary Verbs, eles podem fazer uma função como a do verbo to be. Eu posso colocá-los na frente para fazer pergunta e colocar o not neles para negativar. Então é bem fácil de utilizá-los e vou mostrar para vocês o significado. Nesse caso aqui, o can e o can't, eles estão ligados nesse primeiro momento, vou passar para vocês, ligados à habilidade. Eles têm outras formas de serem utilizados, mas a princípio só como habilidade, ou seja, se eu tenho ou não tenho a habilidade de fazer alguma coisa. Então olha só, no present positive eu tenho I can e she can. Se vocês observarem, nas aulas anteriores nós tínhamos lá o que? Aqui no present simple, quando eu tinha um verbo, eu tinha que colocar o que? O S no verbo quando tinha a afirmativa, certo? Aqui acabou essa história, não precisa se preocupar com nada. Ele é exatamente igual para todas as pessoas, tá? Tanto faz do singular quanto do plural. Então, olha só, todos os pronomes aqui, I, you, he, she, it, we, they, todos eles vão levar o can na forma básica dele. Não precisa modificar nada, se preocupar com he, she, it dessa vez, nada. Então fica, olha, I can, she can. E para fazer a negativa, muito fácil, como vocês faziam quando tinha o verbo to be, que era só colocar o not. Eu tenho então, olha só, na negativa, present, negative. I can not. E eu tenho uma forma contraída, o short form, que é o can't. Tá bem? É só colocar o apóstrofe e o T, e eu faço a forma negativa dele. E, novamente, né, antes você tinha que mudar também no present simple, onde eu tinha o do, ia para does, certo? Onde eu tinha o don't, ia para does. Então aqui também não precisa se preocupar com he, she, it. Na negativa também. I cannot, she cannot. Or she can't, I can't. E depois para fazer a pergunta, como eu disse, é exatamente igual ao verbo to be. É só inverter a ordem aí com o pronome. Can I, can she? Assim eu faço a minha pergunta. Coloquei alguns exemplos para vocês logo a seguir. I can speak English. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho a habilidade de falar inglês. Eu posso falar inglês. A tradução aí seria poder. O verbo can, a tradução seria poder. Mas nesse primeiro momento eu quero passar para vocês só a habilidade. Tá bem? Então quando eu tenho a habilidade de falar inglês, eu falo I can speak English. Ok? She can't play the piano. Ela não pode tocar o piano, dizendo novamente que ela não tem a habilidade, o conhecimento para tocar o piano. E aqui a pergunta, can you drive? Você pode dirigir? Então assim é bem fácil, tá? Utilizar o can, correto? Então, recapitulando aqui, para fazer a negativa é só colocar apóstrofe T, certo? Ou, se você preferir, pode usar aqui também o long form, que é o cannot. Tá bem? E para fazer a pergunta, coloca ele na frente, ali, e você resolveu esse problema aí. Pergunta negativa e positiva com o can. E aí agora na sequência eu passo para vocês no passado, tá bem? Que é o could e o couldn't. Bom, e agora para vocês o passado, tá? É exatamente igual o presente, a forma de utilizá-los, tá bem? Mas ao invés de can, eu vou usar o could. E ao invés de can't, eu vou usar o couldn't. E aqui, novamente, não muda para he, she, it, permanece da mesma forma. Então, enquanto eu falaria I can no presente, no passado eu falo I could. Então, ao invés de falar que eu posso falar que eu podia. She could, no passado. E aqui, na negativa, mesma coisa, só colocar o not. E aí vira could not, ou, no short form, couldn't. She could not, or couldn't também. E aqui, para eu fazer uma pergunta, só colocar na frente também, inverter aí a ordem do Modal Auxiliary Verb junto com o pronome. Só inverter a ordem. E alguns exemplos aqui na sequência. I could play chess when I was 6. Eu podia jogar xadrez quando eu tinha 6 anos de idade. Tá? Novamente, estou falando só sobre habilidade, usando o can como habilidade.
She couldn't speak Italian when she visited Rome. Ela não podia falar italiano quando visitou Roma. E por último, could you read when you started school? Você podia ler quando você entrou ou iniciou a escola? Então assim eu uso o can no passado, certo? Para fazer tanto negativa, afirmativa ou pergunta. E aí agora na sequência eu passo para vocês um pouquinho mais, algumas outras possibilidades de utilizar o can, o can't, o could e o couldn't, ok? Bom, e agora mais uma forma de utilizar o can e o could, tá? Eu utilizo então aqui, olha, we use can you or could you when we ask people to do things. Ou seja, quando eu quero que alguém faça alguma coisa para mim, eu posso utilizar aqui ou o can you or o could you. O could you é considerado um pouco mais educado, ok? Can or could you do me a favor, please? E aí seria então, você pode me fazer um favor, por favor? E aqui eu tenho could, que aí ele faz a função de poderia. Aí ficaria então, você poderia me fazer um favor? E aí esse please, né, para ser mais educado ainda. Então vai ficar perfeita a frase. Bem educado é só colocar o could. Could you do me a favor, please? E aqui eu tenho we use can I or could I when we ask for something. Quando eu peço alguma coisa, não estou pedindo para ninguém fazer nada por mim. Agora eu estou pedindo alguma coisa. Isso é muito útil quando vocês estiverem em alguma loja querendo comprar alguma coisa. Pode sempre utilizar essa forma aqui. Can or could I have a beer, please? E aqui, ao invés do beer, você pode colocar qualquer outra coisa que você queira comprar aí, tá bem? Então assim, você, para ser mais educado, é só perguntar com o could. Mas o can não é que seja rude, tá bem? Mas o could é mais educado. Da mesma forma que no português. Se eu perguntar para você, você pode me fazer um favor? Ou eu perguntar se você poderia me fazer um favor. Então, lembre-se, talvez uma situação que você queira pedir dinheiro é melhor ser bem educado, senão você não vai conseguir. Então use sempre o could, uma situação que você precisa realmente aí de um favor, seja o máximo educado possível. Brincadeira, viu? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e como sempre, tá? Aqui embaixo vai ter um link para vocês baixarem o material de apoio a essa aula também e com alguns exercícios. E qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo a pergunta. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todas. E você pode também ir no nosso canal no Face e tirar as suas dúvidas por lá também, ok? Um abraço a todos and see you next class. Bye bye and thank you.